Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui mais uma manhã. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no versículo 35, do capítulo 1 do Evangelho de João. E diz: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, traduzida Pedro. Amém. Aleluia. Só curiosidade, Cefas e Pedro quer dizer a mesma coisa. Cefas está em aramaico e Pedro está em grego. Então, por isso, algumas versões você vai ler Cefas e outras Pedro. Mas, voltando aqui, então, esses 2, inclusive André, que era irmão de Pedro, eles eram seguidores de João Batista. E quando Jesus passou, João não hesitou e falou: Este é o Messias, este é o ungido, este é aquele que nós estamos aguardando desde sempre. E instantaneamente os 2 o seguiram a Jesus. E João não ficou com raiva, não ficou bravo, muito pelo contrário, ele falou: Isso, ele deve ter pensado, né? Isso é o meu sucesso, declarar Jesus, anunciar que ele veio, que ele estava vindo, e agora os meus discípulos se tornarem discípulos dele. E é isso que nós devemos ter em mente. Nós não temos que fazer discípulos para nós. O discipulado é tornar a outra pessoa mais próxima de Jesus, mais igual a Jesus. Você que acompanha aqui constantemente, você que está sempre aqui, é como se fosse um discipulado também, e você não tem que parecer comigo, a não ser que eu esteja parecendo com Jesus. E sim, nós temos que fazer discípulos para Jesus, que as pessoas fiquem mais parecidas com Jesus dia após dia. As pessoas não têm que se parecer comigo, não têm que parecer com fulano, beltrano, com o influenciador da rede social, com o influenciador disso ou daquilo. As pessoas têm que se parecer com o nosso mestre. E se o meu mestre, o meu senhor, o meu rabi, que é mestre também em outra língua, é Jesus, essa pessoa tem que ficar mais parecida com Jesus ao me imitar, como diz Paulo, agora esqueci o texto ali, mas que diz: Sejam meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. Então é isso que nós devemos fazer como João Batista, além de anunciá-lo, transformar as pessoas que nos acompanham, que estão ao nosso redor e que acreditam em nós, mais próximas de Jesus, e a hora que eles tiverem a oportunidade de conhecerem a Jesus e seguirem a Jesus. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ter amizade, isso não quer dizer que nós vamos deixar de conversar e se discipular, de afiar, se afiar como ferro afia o ferro. Assim nós vamos nos ficar mais próximos e parecidos de Jesus dia após dia, em comunhão. João Batista sabia que não estava perdendo. Alguns depois chegaram: Você não se incomoda em perder seus seguidores para ele? Ele fala: Não, é muito pelo contrário, aí que eu estou ganhando. Se eles estão indo buscar aquele que eu estou anunciando, é porque eu estou tendo êxito naquilo que eu estou fazendo. Então, quando nós vemos alguém que nós conversamos, que nós falamos de Jesus, a pessoa mais próxima de Jesus, às vezes queimando mais por Jesus do que nós, isso é ter êxito. Isso é ter sucesso naquilo que nós fomos
ordenados lá em Mateus 28, em Marcos 16, na grande comissão de ir, de pregar o evangelho e formar discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, batizando-os em nome de Jesus e tornando-os mais próximos de Jesus, discípulos de Jesus. É para isso que nós somos chamados, fazer discípulos para Jesus e não discípulos nossos. Nós não temos discípulos, nós temos aqueles que nós discipulamos para se tornarem discípulos de Jesus. Então, as pessoas não são nossos discípulos, não são nossos. A igreja, ela é do Senhor. Nós estamos tomando conta de algumas pessoas, nós estamos cuidando de algumas ovelhas para Ele, mas o bom pastor é Jesus, o alvo é sempre Jesus, o objetivo é sempre Jesus, parecermos cada dia mais com Jesus. Ele é a nossa vara de medição, é Ele quem é a nossa base, Ele é o nosso formato, é Ele que é o caráter dele que nós devemos buscar, o caráter de Cristo, o reino dos céus. Então, nós temos que fazer com que as pessoas pareçam e busquem mais a Cristo. Esse é o verdadeiro discipulador de Jesus, fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus e busquem parecer mais a Ele, assim como João Batista teve sucesso naquilo que ele fez, de formar discípulos para Jesus e não para ele, não para si próprio. Ele cuidava assim, discipulava esses discípulos até a chegada de Jesus, e por isso quando Jesus está passando, ele não falou: virem para cá, olhem para cá para não ver o que está passando ali, porque eu não quero perder seguidores, eu não quero perder os meus discípulos, eu não quero perder aqueles a quais supostamente ele teria controle, como acontece em alguns lugares. As pessoas pensam que são donas uma das outras, que têm controle sobre as outras pessoas, mas não, o que nós devemos fazer é transformar essas pessoas mais próximas de Jesus. Na verdade, nós não transformamos, nós levamos até o caminho qual transforma, que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, e quem dá o convencimento e a transformação de mente é o Espírito Santo. Então, é isso que nós fazemos, nós imitamos João Batista para sermos imitadores de Cristo. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração, seja um bom imitador de Cristo. E até amanhã.